Olá, pessoal, tudo bem? Peço licença aqui, cumprimentar primeiramente a banca avaliadora e, de forma secundária, pedir licença aqui para a gente apresentar o nosso TCC-1, que vai tratar sobre o tema Sociedade Mutável, aspectos sociojurídicos que levam a população a criar leis inusitadas. Então, nós vamos hoje compreender a criação, o impacto e as implicações dessas leis incomuns na sociedade. Esse TCC foi feito por mim, Ian Bride Mendes Neri, e pelo Ítalo do Nascimento Amaral. Então, a gente começa aqui pelo nosso sumário, certo? Ele vai ser dividido em 4 etapas, começando pela justificativa da escolha desse tema, do que nós conseguimos atribuir a ele, o nosso referencial teórico, né, de onde nós tiramos, tentamos pegar uma abordagem mais clássica sobre o tema, a nossa metodologia de estudo sobre o tema, os objetivos que nós tivemos com esse estudo, e após isso também teremos a conclusão. Então, iniciando a parte da justificativa, a gente entende que a sociedade está em uma constante evolução, isso é claro. Então, devido a uma variedade de fatores, incluindo, por exemplo, mudanças culturais, avanços tecnológicos, transformações socioeconômicas. Então, toda essa dinâmica das novas demandas e desafios da sociedade, muitas vezes são abordados através de leis. Essas mudanças da sociedade são abordadas através de leis. Então, a população, ela sente a necessidade de criar leis, muitas vezes inusitadas, para lidar com situações específicas que surgem no contexto cotidiano delas. Então, a gente separou alguns pontos aqui, começando pela pressão social, né? Como mudanças nas atitudes sociais daquele convívio pode levar a uma pressão em sede de legislação para criar novas normas que atendam a essa população. E aí a gente traz como exemplo o movimento de conscientização sobre o direito dos animais, que essa pressão social, essa pressão popular, ela levou à criação de algumas leis para proteger o bem-estar de animais ou animais selvagens também. Trazemos também necessidades emergentes, que são umas situações extraordinárias, que podem exigir umas respostas legais igualmente extraordinárias. Então, são necessidades que surgem com a certa urgência, que precisam ser resolvidas. E, às vezes, são resolvidas sem um estudo específico, sem uma análise específica, que acaba trazendo leis que, no fim das contas, não servem efetivamente para a população. E trago como exemplo a resposta a desafios de segurança pública, como o aumento da criminalidade online. Os legisladores podem ser levados a criar leis inovadoras para combater ameaças emergentes. Nesse caso, é uma criação de lei que vai ser útil à população, né? Mesmo que seja uma necessidade emergente, ela foi feita uma análise e hoje a gente tem muitas leis que abrangem crimes virtuais. Nós trazemos também cultura e valores sociais. Por quê? Porque nas mudanças das perspectivas e noções sobre o que é cultura, em determinado local é uma cultura, no outro já não é visto com bons olhos, valores sociais que estão em constante mudança no nosso cotidiano, influencia diretamente nas preocupações e prioridades da sociedade, quando se trata da criação de leis. Isso pode incluir questões relacionadas à identidade de gênero, por exemplo, que é um tema extremamente atual e às vezes muito difícil da compreensão, principalmente dos mais idosos, né? A privacidade digital e a liberdade de expressão online, o que também gera muitos debates hoje em dia na nossa sociedade. E o último tópico, o que eu considero mais importante, é exatamente o da globalização. Por quê? Em um mundo cada vez mais interconectado, como é o nosso, como é essa geração, a sociedade ela tem a tendência de estar cada vez mais exposta a essa globalização e desafiar normas existentes. Isso pode levar a essas medidas de adotarem a criação de leis para lidar com questões transnacionais, como comércio eletrônico, migração e proteção ambiental. Em resumo,
eu considero que a dinâmica da sociedade mutável, juntamente com os desafios socioeconômicos e tecnológicos, que estão em constante evolução, pode levar a população a criar leis inusitadas, como uma forma de adaptar o sistema legal às necessidades emergentes e aos valores que estão em constante evolução. Passado disso, nós temos aí o nosso referencial teórico, o qual nós trazemos uma abordagem mais clássica, né? Em primeiro plano, é importante eu destacar aqui que o referencial teórico desse trabalho, ele está fundamentado nas contribuições de três importantes teóricos, Emile Durkheim, Max Weber e Jürgen Habermas. Então, com isso, essas teorias, elas proporcionaram uma base sólida para a gente, para poder analisar os aspectos sociojurídicos que levam a população a criar essas leis inusitadas em uma sociedade que, como eu falei, está em constante transformação. Então, em primeiro momento, a gente tem esse referencial teórico trazido por Jürgen Habermas, que ele vai tratar sobre o direito à democracia entre a facticidade e a vaidade. Então, ele vai dizer na sua obra Direito e Democracia entre facticidade e validade, ele vai abordar a interação entre o direito, a democracia e a comunicação. Então, ele vai destacar na sua teoria do agir comunicativo e o discurso racional, que é fundamental, ele trata isso como algo fundamental para entender como que a população participa das criações das leis. Então, ele vai ter a teoria do agir comunicativo, que ele vai argumentar que a sociedade moderna, ela se baseia na comunicação e no entendimento mútuo. Assim, ela se torna algo legítimo através dos processos democráticos, onde todos os afetados podem participar de um debate e do processo de tomada de decisão. Então, isso atinge o nosso ponto das criações de leis inusitadas, porque ela pode ser vista como um resultado desse processo de comunicação democrática, onde as novas normas elas são estabelecidas para refletir exatamente as mudanças nas condições sociais e as novas demandas que a sociedade traz. Ele vai tratar também sobre a facticidade e a validade, certo? Ele vai distinguir uma da outra, né? Ele vai dizer que a facticidade é a existência concreta das leis e a validade é a legitimidade normativa das leis. Então, para que as leis sejam efetivas e aceitas, elas não podem simplesmente existir por existir. Elas têm que ser legítimas pelo consenso da população e, por isso, as criações de lei ocorrem quando novos desafios sociais demandam uma resposta jurídica, que são deliberadas e aceitas democraticamente no nosso sistema, garantindo, assim, que exista a lei, exista o fato e exista a validade dessas normas, a eficácia delas. Passando agora para Emile Durkheim, quando ele fala sobre as regras do método sociológico. Então, por ser um dos fundadores da sociologia moderna, a teoria dele é essencial para a gente entender a relação entre a sociedade e o direito. Então, na sua obra, As Regras do Método Sociológico, ele vai argumentar que os fatos sociais devem ser tratados como coisas e estudados de maneira objetiva. Então, ele define que fatos sociais, como uma maneira de agir, pensar e sentir, externas ao indivíduo, exerce sobre ele próprio um poder coercitivo. Passado isso, ele também distingue os tipos de solidariedade social. Ele distingue em mecânica e orgânica. Então, ele vai destacar que a mecânica ela é a característica de sociedades tradicionais, né, onde a coesão social é baseada na similaridade entre seus membros. Porém, ela é típica de sociedades modernas, onde a coesão social ela é baseada na independência resultante da especialização do trabalho. Então, existe essa complexidade social, ela aumenta, ela demanda leis mais sofisticadas com o passar do tempo, mais específicas, para regular novas interações e proteger cada vez mais direitos individuais. Passado desse ponto, nós trazemos Max Weber, Economia e Sociedade. Então, Max Weber,
ele fala na sua obra Economia e Sociedade, ele vai oferecer uma compreensão aprofundada em relação entre o direito e as mudanças sociais, através da sua teoria de racionalização e tipos de ideias de dominação. Então, a teoria da racionalização dele, ele traz orientada por regras, normas e procedimentos burocráticos, que são comuns na nossa sociedade, e assim cria-se leis inusitadas por ser vista como uma resposta racional às novas condições sociais. Então, os legisladores, Max Weber entende que eles precisam dar uma resposta racional aos anseios da população, mesmo que eles sejam os mais individuais possíveis. E através dessas respostas, eles se dão através de leis. E o tipo de ideia de dominação, ele distingue como a legal racional, que é baseado num sistema de regras e leis impessoais e formais, e essas leis, elas são frequentemente produto de uma dominação legal racional, onde essas normas elas são criadas, implementadas com base nos procedimentos formais e racionais, refletindo as mudanças nas necessidades e demandas sociais. Então, mesmo que é, essas leis tratam de um tema muitas vezes supérfluo, muitas vezes que não tem uma serventia para a maior parte da população, ele fala que existe essa ideia de dominação, porque ela é usada, mesmo que por um tema banal, usada dentro do sistema formal e racional. Então, a conclusão do nosso referencial teórico é que a análise dos aspectos sociojurídicos que levam à criação de leis inusitadas em uma sociedade mutável é enriquecida pela teoria desses três pensadores. Então, nesse sentido, Durkheim nos oferece uma compreensão da lei como um fato social, né, que reflete a solidariedade e a estrutura da sociedade. Weber contribui com a teoria da racionalização e os tipos de dominação. E um outro plano, Habermas, por sua vez, ele nos ajuda a entender a importância da comunicação e da legitimidade democrática na criação de normas jurídicas. Juntos, essas três teorias, em um quadro teórico robusto, ele vai investigar o como e o porquê a sociedade cria leis inusitadas em resposta às suas transformações contínuas que a gente passa durante todo esse tempo. Passado desse ponto, eu passo agora para o meu colega Ítalo, que vai tratar sobre o objetivo e os demais pontos aí do nosso trabalho. Bom, para dar continuidade ao nosso trabalho, eu posso elencar dois objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos que nós levamos em consideração para continuar esse trabalho. E como objetivo geral, para principal, analisar os aspectos sociais que levaram a sociedade a criar leis inusitadas que muitas das vezes podem ser consideradas como inúteis. E como objetivos específicos, a gente elencou basicamente 7 objetivos específicos, que para explorar esse tema com profundidade, os temas específicos são: primeiro, analisar o fenômeno das leis inusitadas, que no caso, investigamos exemplos de leis locais, nacionais ou internacionais que surgiram demandas ou situações específicas, que no final do slide nós traremos uns 3 exemplos para vocês. E segundo, explorar as motivações por trás dessas leis, que nós identificamos os fatores sociais, culturais, econômicos ou políticos que influenciaram a criação dessas leis que foram consideradas como inusitadas. Terceiro, analisar o impacto dessas leis na sociedade e no sistema jurídico, avaliamos as consequências legais, éticas dessas leis inusitadas, incluindo o feito na ordem pública e a jurisprudência. Como quarto, propor recomendações para o tratamento de propostas dessas leis inusitadas. Com base nessa análise, a gente devolveu algumas diretrizes e sugestões com base nessas leis que nós trouxemos. Como quinto, investigar a relação entre as leis inusitadas e as mudanças sociais. Nós exploramos como a criação dessas leis e como elas refletiram no meio social.
Realizamos também os estudos de caso. Esses são um dos nossos objetivos específicos. Nós analisamos os casos e, em específico, que levou à criação dessas leis e, como objetivo final específico, trouxemos como explorar o papel da cultura e a tradição na criação dessas leis inusitadas. Investigamos como as tradições culturais e as práticas sociais influenciaram e influenciam até hoje a formulação e a aceitação dessas leis consideradas incomuns. Bom, esses objetivos nos ajudaram a melhorar o contexto e aprofundar sobre o tema em questão. Pode passar, Ian, por favor. Agora, a gente pode continuar a indagar sobre a metodologia. Bom, nesse estudo, foi adotada uma abordagem abrangente e concisa para explorar o tema em questão, focado na análise de conteúdo dessas leis inusitadas e no histórico dessas leis em relação à nossa sociedade. O nosso principal objetivo, como exposto anteriormente, foi investigar os aspectos sociojurídicos que levaram a criar essas leis que foram consideradas como inusitadas, que muitas das vezes são consideradas como inúteis, e para isso foi realizada uma análise detalhada dessas leis inusitadas, coletadas de diversas fontes, incluindo, como eu disse anteriormente, legislação nacional, internacional, mídia online e relatos históricos. Buscamos também identificar os padrões, temas e contextos que são subjacentes à criação dessas leis. E os dados também que foram coletados, nós separamos qualitativamente, aí utilizamos também algumas técnicas para identificar os padrões, os temas e insights, principalmente usando os pensadores, para a gente poder ter uma base, assim, para a gente poder ter um caminho para que a gente entendesse o tempo e a época e porquê daquela criação. E também para poder também assegurar também a confiabilidade e a validade nessas conclusões que nós triangulamos aqui no trabalho exposto. Pode passar, por favor. E aqui também nós trouxemos como o exemplo de leis inusitadas, trouxemos esses três exemplos que vou indagar agora para vocês. Por exemplo, nessa primeira lei em questão, ela foi criada aqui no Brasil, que basicamente era assim, que era proibido ter formigueiro em casa se a polícia descobrisse que possuísse um formigueiro em casa no ano de 1965, você teria que pagar uma multa de 2,5% sobre o valor de um salário mínimo da época, no caso. E essa outra lei também, se eu não me engano, ela surgiu em São Paulo, só não lembro qual foi o município, que ela foi proibiram as mulheres de usar mini saia em 2007. No caso, as mulheres da cidade de Aparecida, no interior do estado de São Paulo, foram proibidas de usar mini saia. Que nesse caso, nesse estudo, descobrimos que o prefeito de lá tinha até um apelido chamado de Zé Louquinho, uma coisa assim. E também, no contexto mundial, nós trouxemos esse exemplo que ocorreu lá em Laranjón, na Espanha, que em 1999 o prefeito José Rubio proibiu que as pessoas morressem no município, pois o cemitério da cidade já estava lotado. A proibição durou até a prefeitura encontrar um outro terreno para construir esse novo cemitério. E aqui nós trouxemos esses exemplos como leis inusitadas que só incham o nosso sistema judiciário, e assim como a gente pode ver também que não só no contexto brasileiro, mas sim mundial. Bom, e como conclusão para esse trabalho, é importante destacarmos que a criação de leis inusitadas é um reflexo da natureza dinâmica e complexa dessa sociedade, da sociedade em questão. E para compreender os aspectos sociojurídicos que levam à formulação nos permite não apenas entender melhor as necessidades e as peculiaridades de diferentes contextos sociais, mas também desenvolver, por exemplo, um sistema jurídico mais adaptável e resiliente à época em que se encontra.
E para isso, ao promover essa análise crítica e contextualizada dessas leis, podemos contribuir para uma legislação mais justa e eficaz que responda adequadamente às demandas de uma sociedade em constante transformação. Finalizamos o nosso trabalho por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, e agradecemos.